Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025, e também vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia e ver os avanços no mapa que tivemos nas últimas 24 horas e tivemos novidades bastante importantes e bastante interessantes e por isso vamos começar. E vamos começar pela cidade de Kiev, a capital da Ucrânia, de onde tivemos algumas atualizações. A primeira atualização é que o Zelensky recusou o convite de Putin para ter uma reunião no território de Moscovo. Além disso, os Estados Unidos querem parar a partilha de inteligência no campo militar para obrigar a Ucrânia a assinar um acordo com a Rússia para pôr fim a este conflito. Também tivemos o primeiro-ministro ucraniano a referir que 100% do PIB ucraniano, do Produto Interno Bruto ucraniano, neste momento é tudo débito. Portanto, de acordo com esta pessoa, o Mikhailo Tsimbalyuk, isto nunca tinha acontecido antes e, de acordo com os indicadores económicos, a Ucrânia está na bancarrota no momento. E agora, provavelmente a informação mais importante que temos por parte da Ucrânia, que foi que um grupo de hackers por parte da Rússia, o Killnet, mas também em parceria com outros grupos de hackers da própria Rússia, como o Palladio Pro, o UserSec e o Beregini, conseguiram hackear uma base de dados das Forças Armadas da Ucrânia e conseguiram descobrir os documentos que dizem a totalidade de perdas que os ucranianos tiveram neste conflito, incluindo mortos, mas também desaparecidos, o que significa que estas perdas são perdas irreversíveis. E de acordo com estes documentos que os hackers russos conseguiram hackear, a Ucrânia no ano de 2022 perdeu 118.500 soldados, em 2023 perdeu 405.000 soldados, em 2024 a Ucrânia perdeu quase 600.000 soldados e só este ano, em 2025, a Ucrânia já perdeu mais de 600.000 soldados. Portanto, de acordo com estes dados, a Ucrânia já perdeu 1.700.000 soldados, sendo estas perdas irreversíveis, ou seja, nem estamos a falar de feridos. Não sabemos se isto é verdade ou não, mas estes documentos foram publicados com o nome inteiro destas pessoas, as circunstâncias das suas mortes e os contactos dos seus familiares. Portanto, trata-se de uma base de dados completa, já como referi tem o nome, as circunstâncias de morte, mas também os contactos dos familiares, portanto é uma base de dados bastante completa, mas, mais uma vez, não sei se esta é verdadeira ou se não, mas trata-se de uma informação bastante interessante. E vamos agora passar aos ataques no terreno e na última noite a Rússia efetuou mais um ataque de drones e mísseis massivo contra o território da Ucrânia e as forças de defesa ucranianas referem que a Rússia utilizou neste ataque 95 meios aéreos e a Ucrânia refere que conseguiu identificar e destruir 63 destes. E quais foram os principais alvos dos russos para esta noite? E foram, mais uma vez, aqui centrais, aqui refinarias de petróleo, porque neste momento está a acontecer aqui uma guerra no campo da energia, no campo energético, entre a Rússia, a Ucrânia, mas também o próprio Azerbaijão. Nós sabemos que aqui em Odessa, há 2 dias atrás, os russos atacaram uma refinaria de petróleo pertencente a uma empresa com ligações ao governo azeri e ao presidente do Azerbaijão. E durante esta noite, estas refinarias foram mais uma vez atacadas pelos russos. E vamos recordar que, ainda durante o dia de ontem, a Ucrânia também atacou uma refinaria no território da Rússia, aqui mais para o interior, que bombeava petróleo para os países da Eslováquia e da Hungria. E, portanto, esses 2 países até fizeram algumas queixas ao governo ucraniano. E, portanto, hoje tivemos a resposta por parte da Rússia a esse ataque ucraniano. E também já visou aqui o território de Ismail. Na cidade de Ismail tivemos aqui incêndios bastante violentos e de acordo com as fontes do local, primeiro esta localidade foi atacada com um míssil balístico Iskander para destruir uma defesa antiaérea Iris-T de produção alemã e só depois os russos lançaram os drones Geran para atingir a própria refinaria. E portanto vemos aqui os resultados destes ataques. E portanto foi um ataque bastante intenso, mesmo aqui na fronteira com o país da Roménia. Além disso tivemos outros ataques em Kremenchuk
Já durante o dia de ontem também tivemos estes ataques, mas também aqui em Biozhivka. Tivemos já incêndios registados pelos satélites da NASA. E portanto estas informações sobre incêndios podem ser encontradas no próprio site da NASA, que divulga a partir de informação obtida pelos seus satélites, onde neste momento estão a acontecer grandes incêndios no mundo todo. E agora vamos passar à situação no terreno. E vamos começar aqui pelo Mar Negro, onde a Ucrânia na última noite tentou atacar o território da Crimeia com um drone naval. Mas as forças de defesa russas conseguiram identificar este drone, que depois foi atacado com um drone do tipo Lancet. E portanto este drone naval ucraniano foi neutralizado e não conseguiu atingir o seu objetivo. Vamos agora aqui à direção de Zaporizhia, onde os ucranianos referem que a Rússia iniciou uma grande ofensiva nesta região. E durante o dia de hoje tivemos mais uns ajustes no mapa, desta vez na zona cinzenta, na Grey Zone, por causa da informação publicada por algumas fontes, incluindo fontes pró-ucranianas, que referem que a Rússia conseguiu avançar em mais alguns territórios nesta região de Zaporizhia. E, portanto, podemos ver que com estes avanços por parte da Rússia, ainda não confirmados por vídeo, os russos estão a tentar desenvolver a sua ofensiva aqui mais ao norte, pelas cidades de Dobropilha e Solodki, para depois atacarem pelo norte as cidades de Gulyai-Polya, mas também a cidade de Orikhiv. Portanto, este é o objetivo dos russos para esta direção, pelo que nós estamos a observar nas movimentações do mapa, porque a Rússia tem intensificado os seus ataques aqui na margem a leste destes territórios. E mais uma vez tivemos outros ajustes no mapa hoje, em favor das forças russas, com base em vídeos publicados pelas próprias forças russas a erguer as suas bandeiras nesta aldeia de Novogrigievka. E os russos neste vídeo primeiro mostram como estavam a efetuar um pesado ataque de artilharia contra as posições ucranianas, e só depois de terem limpo mais ou menos as posições é que os russos avançaram com a infantaria e conseguiram tomar alguns territórios. E como é de esperar, os russos no fim do vídeo mostram o território que conseguiram conquistar, incluindo alguns soldados a erguer a bandeira russa. Portanto, esta localização desta bandeira trata-se precisamente desta localização assinalada aqui no mapa e, portanto, não temos dúvidas nenhumas de que os russos conquistaram mais uma aldeia e, de facto, o plano deles é mover na direção a oeste, a partir aqui do norte da cidade de Gulyai-Polya. Portanto, este é o grande objetivo dos russos, que já entraram com esta ofensiva no território, no novo Oblast de Dnipro. Vamos avançar. Vamos agora discutir o que tivemos em Pokrovsk. E em Pokrovsk, já uma semana atrás, os russos tinham conseguido efetuar aqui uma ofensiva e conquistar alguns territórios já dentro do interior da cidade de Pokrovsk, aqui mesmo no centro desta cidade. Contudo, durante os últimos dias, a Ucrânia tem vindo a efetuar contra-ataques e, de acordo com algumas fontes, incluindo fontes neutras, os ucranianos já conseguiram restaurar aqui grande parte do território perdido, incluindo aqui a aldeia de Leontovichi. Isto foi confirmado por fontes neutras, mas para já vamos esperar e aguardar por confirmações visuais para de facto conseguirmos ajustar o mapa nesta direção. Mais a sul, algumas fontes referem que os russos conseguiram agora conquistar a aldeia de Chunishine, com uma ofensiva aqui pelo sul, mas mais uma vez não temos provas disto visuais e, portanto, não vamos ajustar o mapa, tal como fizemos com os avanços ucranianos. E enquanto os ucranianos desenvolvem a sua contra-ofensiva, o seu contra-ataque mais ao sul, as fontes referem que os russos continuam a desenvolver os seus ataques mais ao norte. E na realidade temos aqui quase 3 direções de avanço por parte das forças russas, mais aqui na norte da direção de Mirnograd, e é de ver que estas informações foram confirmadas por fontes, mais uma vez, neutras, nem pró-russas, nem pró-ucranianas, mas sim neutras. Além disso, tivemos aqui um ajuste no mapa em favor dos ucranianos, com base mais uma vez num relato de uma fonte neutra, porque este território estava a ser considerado como uma grey zone, e nestes casos nós temos de ajustar o território em favor dos ucranianos. Portanto, os ucranianos estão a preparar uma grande
um grande contra-ataque nesta região mais a norte de Pokrovsk. E portanto isto pode ser perigoso para os russos, porque os ucranianos vão tentar primeiro atacar aqui a aldeia de Sukhetsk, e é por isso que os russos, para não perderem esta aldeia, estão a desenvolver o seu flanco mais a sul. E os russos sabem que a única hipótese de se defenderem dos ucranianos é tomando aqui o norte, pelo menos a porção norte da aldeia de Rodensk. Vamos continuar. E aqui não tivemos muitas atualizações nos últimos dias, até após o rompimento pelos soldados russos das defesas ucranianas neste flanco a norte de Pokrovsk, o que significa que a Ucrânia já efetuou a sua grande contraofensiva nesta região, mas já perdeu o momento da ofensiva toda e, portanto, agora os russos conseguiram estabilizar mais ou menos a situação. Vamos relembrar que no início as forças russas conseguiram romper as defesas ucranianas, cerca de 17 km aqui para o norte. Em seguida, os ucranianos trouxeram várias brigadas, várias equipas militares da cidade de Konstantinovka para estabilizar aqui a frente em torno deste flanco, e de facto os ucranianos conseguiram estabilizar aqui a situação, conseguiram parar os avanços russos e até conseguiram restaurar alguns territórios perdidos. Mas o que acontece é que agora foi a vez dos russos estabilizarem os avanços ucranianos. Portanto, a situação está-se aqui a desenvolver de uma forma interessante. E até mais ao sul, temos aqui as aldeias de Shakhovo e Vladimirovka. E que eu tinha dito em vídeos anteriores que eram aldeias bastante perigosas caso os ucranianos decidissem efetuar contra-ataques contra os russos, visando aqui o cerco completo das forças russas neste flanco. E portanto os russos decidiram prestar atenção nestas duas aldeias. E já tivemos a confirmação de que os russos conseguiram aproximar-se muito mais destas duas aldeias e já conquistaram a própria aldeia de Pankivka, incluindo as fortificações e as redes de trincheiras que se encontram aqui presentes. E nós temos provas disso com base em vídeos publicados pelas forças ucranianas que mostram ataques efetuados aos soldados russos precisamente nesta localização. Não podemos ver o vídeo até ao fim por causa da violência presente, mas tivemos aqui ataques que foram geolocalizados exatamente nesta porção do território e neste ponto aqui do mapa. Portanto, não temos dúvidas de que os russos continuam a desenvolver a sua ofensiva neste flanco. E agora vamos aqui à direção de Konstantinovka, onde tivemos mais atualizações importantes. E tivemos mais fontes que referem que as forças russas conseguiram avançar aqui para dentro, para o interior da cidade de Konstantinovka, e que já entraram precisamente nesta cidade. Tivemos aqui algumas fontes a indicar estes avanços, mas também tivemos um ajuste no mapa em favor das forças russas que conseguiram conquistar aqui mais umas redes de trincheiras e fortificações com base, mais uma vez, em vídeos publicados pelas forças ucranianas que mostram ataques efetuados contra as forças russas nestas precisas localizações. Portanto, nós vemos que os russos conseguiram efetuar aqui uma manobra de distração em Pokrovsk, e quando as forças ucranianas pensaram que os russos iam tentar desenvolver a sua ofensiva aqui ao norte, incluindo na direção da cidade de Dobropilha, que é uma cidade bastante importante na defesa de toda a região de Pokrovsk, os ucranianos trouxeram bastantes brigadas da cidade de Konstantinovka, precisamente para controlar a ofensiva dos russos nesta direção. E assim que os ucranianos trouxeram estas brigadas para aqui, os russos iniciaram mais uma ofensiva na cidade de Konstantinovka e, pelas fontes que nós temos, conseguiram até entrar nesta cidade. Portanto, os russos continuam aqui a atacar a cidade de Konstantinovka e parece que fizeram aqui uma manobra de distração. Vamos avançar. Aqui da direção de Liman tivemos também mais uns ajustes importantes no mapa, precisamente aqui ao norte, na direção da aldeia de Zarishne, com base num vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar um vídeo de ataque por parte de um tanque ucraniano às posições russas. E no final deste vídeo o tanque ucraniano abandonou estas posições, mas já temos de facto a confirmação de que os russos controlam esta porção do território. Além disso, fontes ucranianas referiram que os russos conseguiram conquistar a parte mais
fortificada da floresta que se situa no Oblast ainda de Lugansk. Portanto, estes são os últimos territórios que restam aos russos para conquistar neste Oblast de Lugansk e, de facto, podemos estar-nos a aproximar do fim desta batalha pelo Oblast de Lugansk, porque a parte mais fortificada desta floresta foi supostamente conquistada já pelos russos, de acordo com fontes pró-ucranianas. Vamos continuar. E agora vamos aqui à direção de Kupiansk, porque tivemos aqui atualizações bastante importantes, bastante interessantes nesta cidade, que vem a partir de um vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar um ataque de um tanque ucraniano a uma casa que se situa precisamente naquele ponto do mapa. Portanto, esta casa situa-se exatamente nesta localização do mapa e aqui os ucranianos e o autor deste vídeo refere que nesta casa estava um grupo de sabotagem das forças russas. E os ucranianos pediram-lhes para se renderem e os russos não quiserem e por isso os ucranianos atacaram esta casa. E isto é um vídeo bastante interessante porque agora não sabemos como é que havemos de ajustar o mapa nesta cidade de Kupiansk, porque por um lado os ucranianos possuem aqui um controle forte porque têm um tanque, conseguem deslocar-se nesta cidade com um tanque, por outro, grupos de sabotagem já atuam aqui em toda esta cidade. Temos aqui uma situação bastante interessante e, portanto, nos próximos vídeos algo importante, algo interessante vai se desenvolver. O mesmo aconteceu na cidade de Pokrovsk, com inicialmente os grupos de sabotagem das forças russas a atrapalhar as defesas ucranianas e em seguida os próprios soldados russos avançaram em direção a Pokrovsk. E aqui estamos a ver uma situação bastante semelhante. Vamos avançar e vamos por fim discutir a direção de Sumy, mas não tenho muito para dizer porque não tivemos nenhum avanço no mapa, mas tivemos apenas um relato de um ataque de mísseis balísticos por parte da Rússia nesta própria cidade. E para hoje estão estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e peço-vos para se tornarem membros do canal para ajudarem este canal a crescer e, se quiserem, apoiar o trabalho que eu faço diariamente neste canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.